Olá, alunos, eu sou o professor Manacias e nossa aula de hoje é sobre matemática. O nosso assunto em matemática é tratamento da informação. No tratamento da informação, nós vamos analisar dois tipos de gráfico. Só que eles estão relacionados para ficar mais fácil para a gente poder trabalhar. Nós temos o gráfico de colunas triplas, que no caso você observa aqui que nós temos as cores azul, vermelho e preto, elas estão na vertical subindo. E nós temos o gráfico de barras triplas, né? Que no caso as barras elas estão também na cor azul, vermelho e preta e estão na horizontal indo para a direita, tá certo? Aqui nós temos o seguinte, esse gráfico de colunas triplas ele está relacionado à venda de gado macho, por exemplo, no caso os bois. E o gráfico de barras triplas está relacionado à venda de gado fêmea, no caso as vacas, né? Aqui nós vamos analisar vários aspectos desse gráfico. Eles são, no caso, eles são autoavaliativos, autointerpretativos, porque você olha e você é capaz de interpretar o que está colocado nele. Você não precisa de um texto para poder determinar. Então, é só observar direitinho, né? Por exemplo, aqui diz o seguinte, ó. Quais os tipos de gráficos? Aí, nesse caso, nós temos o seguinte. Eu vou botar o seguinte, eu vou colocar assim, ó. Eu vou colocar assim, coluna tripla. Coluna tripla, para poupar o espaço, porque nós temos que colocar a resposta para os dois. Então, essa é a coluna tripla e barra tripla. Tá certo? Esse também poderia ser chamado de coluna vertical, mas não tem problema. Do jeito que ele está aqui, a gente vai interpretar. Tá certo? Aí aqui diz o seguinte, quais os nomes ou títulos desses gráficos? Aí você vai colocar assim, ó. CT, que está relacionado à coluna tripla, o nome dele é vento de gado macho. Fica bem aqui em cima o nome. Venda de gado macho. E esse aqui vamos abreviar ele, vamos colocar a sigla BT. Para o BT, venda de gado fêmea. Muito bem. Qual a compreensão da legenda deste gráfico? A resposta que eu vou colocar aqui, ela serve para os dois, porque é a mesma legenda. No caso, a gente vai colocar da seguinte forma. Azul, Nelore, que está falando especificamente do gado Nelore. Vermelho, aonde for por vermelha, vai estar falando do gado cimental. E aonde for a cor preta, a legenda está falando do gado búfalo. Boi búfalo. Certo? Aí nós temos quais os anos analisados neste gráfico. Então veja, observe bem. Aqui nós temos os anos na coluna horizontal e aqui eles já estão na coluna vertical, mas é o mesmo tipo de informação. Os anos analisados são 2016, 2017 e 2018. 2016. Essa resposta também serve para os dois. 2017 e 2018, porque ela está presente nos dois e é a mesma resposta. Aí aqui, ó, daqui para frente nós temos algumas questões diferentes. Aqui diz o seguinte, ó, você vai ter que analisar os dois. Em que ano houve a maior venda de gado Nelore? Você vai analisar na venda de gado macho e na venda de gado fêmea. Na coluna tripla e na barra tripla. Na coluna tripla, a maior venda foi no ano de 2016. Observa a parte azul, ó. Nelore é azul, ó. Nelore 2016, que é igual a 830 animais. No caso machos, né? Aí no BT, que é a barra tripla, a maior venda foi também em 2016. Só que o gado fêmea nesse ano, porque a maior barra azul, ó, das três, ó, essa daqui, só foram vendidas 400. Certo?
Aqui, em que ano houve a menor venda de gado Nelore? Aí você vem CT, que é a coluna tripla. A menor venda, a menor barra azul foi em 2018. Qual a quantidade? 400. Barra. Aí você vai agora para o BT barra tripla. Aí você vai analisar em que ano, qual é a menor barra azul? É a do ano 2017, ó. Porque azul, vermelho e preto 2016, azul, vermelho e preto 2017, azul, vermelho e preta 2018. Então a menor barra azul foi em 2017. E nesse ano foram vendidas 200 vacas. Certo? Aí nós temos, em que ano houve a maior venda de gado cimental? Cimental é vermelho. Vamos analisar aqui, ó. Qual a maior barra vermelha? Aqui, ó, na CT, nesse gráfico, coluna tripla, em 2018. Qual é a quantidade? 860. Aqui nesse gráfico, o ano que tem a maior barra vermelha, ó, 2017, de novo. BT barra tripla, 2017. E o valor foi 430. Muito bem. Em que ano houve a menor venda de gado cimental? A menor barra vermelha. Foi em 2016, aqui ó. CT, coluna tripla. Foi em 2016, a menor barra vermelha. E foram vendidos 350. Macho, né? Agora na barra tripla, a menor barra vermelha foi em 2018. Que nesse ano foram vendidos 90 fêmeas, 90 vacas. Aqui, em que ano houve a maior venda de gado búfalo? Aí nesse caso você vai colocar a coluna preta, então nesse caso aqui é 2017. CT, coluna tripla, igual a 2017. Nesse ano foram vendidos quantos machos? 620. Barra, aí você tem BT, que é barra tripla, que é igual, qual a menor barra preta, a maior barra preta foi em 2018. E nesse ano a maior barra preta foi, no caso de fêmeas, foi 600. Muito bem. Aqui, em que ano houve a menor venda de gado búfalo? CT, coluna tripla, igual búfalo, né? A menor barra preta, 180. Não, o ano foi 2016. O ano foi 2016 e a menor barra foi, a menor quantidade de venda foi 180. Agora BT, aí nós temos aqui no caso das fêmeas, é a menor barra preta. A menor barra preta foi também em 2018. Aí nesse caso a menor barra preta só foi 120 vendas. Certo? É assim que a gente se responde. Muito bem, pessoal, agora vamos passar para a nossa atividade. Aqui nós temos o seguinte, ó. Temos os dois gráficos e eu coloquei 12 perguntas, todas relacionadas ao primeiro gráfico e ao segundo gráfico, né? No primeiro gráfico de colunas triplas temos venda de carne de aves. No segundo gráfico de barras triplas, nós temos venda de carne de peixe, né? Então aqui, carne de aves, carne de peixe. Quando eu digo carne de aves, eu estou falando de peru, de frango, de galinha, tudo isso. Quando eu falo de peixe, eu estou falando de todo tipo de peixe. Tanto faz ser peixe seco, como fresco, como peixe da água salgada, como peixe da água doce, né? Aqui, vamos analisar aqui uma quantidade de vendas durante uma semana de um determinado local. Pode ser um supermercado, pode ser um sacolão. Isso, independente disso, nós temos que determinar o seguinte. Eu vou colocar as perguntas e vou tentar explicar o básico para vocês. Primeira questão, quais são os tipos de gráficos? Né? Tá aqui o nome, os tipos de gráfico, né? Você vai colocar aqui na primeira questão. Segunda, quais são os nomes ou títulos desses gráficos? Os nomes são esses que estão mais próximos aqui, né, dos gráficos. Terceira, qual a compreensão da legenda desses gráficos? A compreensão é a mesma nos dois, basta colocar uma vez só, né? Vivo, aí coloca cor e vivo,
coloca a cor abatido. Abatido, quando eu falo, é quando ele é morto naquele momento, ainda é fresco e tá limpo, né? E congelado, tá certo? Essas são as legendas. Aí tem que colocar a cor e o significado. Quarta questão. Quais são os dias analisados nesses gráficos? Veja bem. No coluna tripla nós temos 3 dias da semana. E no barras triplas temos outros 3 dias na semana. Aí você coloca lá. Quinta questão. Coloquei ela para cá. Qual a forma de medida usada nos gráficos? Veja bem, ó. A forma de medida utilizada é essa daqui. A medida como eles estão sendo vendidos, tá certo? Sexta. Em que dia houve a maior venda de carne de aves e peixes? Então aqui, no caso, quando eu estou me referindo ao peixe. Carne de peixe. Aí no caso aqui é vivo. Vivo. Né? Maior quantidade, aqui no caso vai ser os azuis aqui, você vai analisar qual dia foi a maior venda de azul e aqui a maior venda de azul, né? E aqui, oitava, em que dia houve a maior venda de carne de aves e peixes? Nesse caso, a sétima, no caso a sexta foi a maior venda de aves e peixes vivos e a sétima a menor venda de aves e peixes vivos. A oitava, em que dia houve a maior venda de carnes e peixes abatidos. No caso que são mortos e limpos na hora, né? Tanto faz ser peixe como ave. Abatidos. Certo? Na oitava, o maior, no caso vocês vão procurar pela cor vermelha, o maior dia de venda da vermelha e o menor dia de venda da vermelha, no caso dos aves e peixes abatidos, né? Aí a 10 e a 11. Em que dia houve a maior venda de carne de aves e peixes congelados? Congelados e aqui congelados. Nesse caso, a 10 é a maior venda de peixes e aves congelados e a 11 a menor venda de carnes e peixes congelados, tá certo? Nesse caso aqui, a 10 e a 11 é a cor preta que você vai procurar, tanto nesse gráfico como nesse gráfico, tá certo? A maior e a outra a menor. Aí nós temos a 12ª questão. Nesta semana, quantos quilos de carnes de aves e peixes foram vendidos? Então o que é que você vai fazer? Você vai somar, para saber quantos quilos de carne de aves foram vendidos, você vai somar todos os quilos de aves aqui e colocar na 12. Da mesma forma, você vai somar aqui para os peixes. Você vai somar todos os quilos, tanto vai ser vivo, batido como congelado, vai somar todos e vai colocar aqui também na 12, tá certo?